paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar reinando em cada coração. A todos vós que está nesse momento nos assistindo mais uma vez no canal Bible Respondes. E estamos trazendo neste vídeo a lição da CPAD, lição 9, que é o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição 8, a semana passada, nós falamos sobre o avivamento no mundo. E hoje estamos falando sobre o avivamento no Brasil. E nas lições anteriores, nós deixamos bem claro o que é o avivamento, ou quando se dá o avivamento. E eu espero que todas as aulas que vocês, ouvintes, estão assistindo, não somente através desse vídeo, mas também nas suas escolas dominicais, vocês venham não somente estar aprendendo, como também praticando. Porque todos os ensinamentos que nós aprendemos, nós devemos que aprender para praticar. Porque de nada vale se de todos esses ensinamentos nós simplesmente deixamos entrar aqui e não colocarmos aqui e aqui, deixando fluir para fora. Vai ser simplesmente um aprendizado perdido. E mais ainda, todos os ensinamentos que nós aprendemos, a melhor coisa é quando nós podemos pegar esse ensinamento e colocar para as outras pessoas também. Porque quando nós pegamos um ensinamento, aprendemos e deixamos simplesmente para nós estamos fazendo com que outros não tenham também a oportunidade que nós tivemos de aprender. Assim, é muito importante que, ao estarmos adentrando uma EBD, uma escola dominical, ou mesmo assistindo esses vídeos, é bom sempre ter um papel na mão, caneta e também a Bíblia Sagrada, além de outros livros que você pode também estar estudando. Escola dominical, já falamos isso em vídeos passados, e tem que ser uma escola extraordinária. É um culto extraordinário. É por isso que já chama Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica. Escola Bíblica é para trazer um aprendizado fora do ordinário. O que eu digo ordinário? Ordinário quando você vai para um culto e tem uma ordem no culto. E ali você tem os cânticos, louvores, a pregação. Agora, uma escola é onde você senta para aprender. Se você tem pergunta, você faz. Se você tem comentários, você coloca para que agregue conhecimento também para outros, inclusive para o professor. É assim que se faz uma escola bíblica. Estamos dentro de uma classe, estamos dentro de um lugar para passar e receber conhecimento através da Bíblia. Isso é uma escola bíblica. Então eu peço sempre para todos os estudantes, inclusive para você que está assistindo esse vídeo, que não somente ouça os vídeos, que não somente leia a revista, mas para que você pesquise, você estude. E sem um olhar, simplesmente aquele olhar fixo em um ponto que você já tem um pré-julgamento na sua cabeça. Não. Olhe, estude, pesquise com uma mente aberta, mas uma mente aberta ao Espírito Santo. E não uma mente aberta para as coisas do mundo. Porque quando você abre a mente para o Espírito Santo, ele te ensina. E ensina muitas coisas. Já coloquei que eu cresci na escola dominical, cresci lendo a Bíblia Sagrada, mas aprendi muita coisa quando eu abri a minha mente e fugi do que eu chamo de religiosidade. Eu sempre costumo dizer, eu não sou plaquista. Não me chamo assembleiano, não me chamo presbiteriano, não me chamo batista, mas consigo dar mão para todos esses que têm uma denominação. Sim, eu pertenço à denominação da Assembleia, a Assembleia de Deus. Mas eu não me chamo assembleiano porque isso eu chamo de plaquismo. Eu sou um servo de Cristo, eu pertenço à Igreja de Cristo. Então não importa se você é assembleiano, presbiteriano, luterano, batista, anglicano, não tem uma placa de igreja que vai subir para o céu. Não importa se você é metodista, não importa se você é da congregação, o importante é quando você é servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, e somos então todos irmãos. Assim sendo, quando você coloca o olho numa lição dessa, o avivamento pentecostal no Brasil, é muito importante com que você faça as pesquisas e você estude como se deu o avivamento pentecostal no Brasil. E não somente para por aí, começa no avivamento pentecostal no mundo, até ele chegar no Brasil, como ele se deu, de que forma ele correu, através de quem, não importando quem seja a pessoa. O importante é que homens foram usados e inspirados pelo Espírito Santo para trazer esse avivamento. Não importa se foi da igreja A, B, C ou D, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo e foram usados. Deram lugares para que o Espírito Santo usasse, sem se importar de onde vieram, sem se importar de que placa eles nasceram.
Porque a partir do momento que eles se abriram para o Espírito Santo então clareou as suas mentes e fez com que eles fossem vasos usados para anunciar o Evangelho do Senhor, e não somente anunciar, trazer o Espírito Santo, trazer o avivamento do Espírito Santo para mesmo aqueles que tinham sido convertidos ainda não tivessem sido avivados, revestidos pelo Espírito Santo. Dito isso, vamos passar para a apresentação da nossa lição de hoje, lição 9, que você pode acompanhar através dos nossos vídeos, se você está acompanhando através de Bible Response. O avivamento pentecostal no Brasil é a lição de hoje, e nós temos aí o nosso texto áureo, que diz: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam." Nossa verdade prática que diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil, Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Falando no nosso textuário que está inserido no livro de Atos, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que é muito importante para nós entendermos o contexto do versículo e que nós possamos comentar sobre esse versículo que está nas Bíblias Sagradas. Mas a nossa verdade prática, que é em cima do nosso textuário, diz exatamente assim: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil, Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Esse avivamento não começou aqui. Mas se nós olharmos dentro da história, na verdade, quando nós passamos a pesquisar e a conhecer outras culturas e outros países, nós vamos ver que, apesar de o pentecostalismo não ter começado no Brasil, ele ter começado fora, o Brasil é o maior centro, é a maior população de pentecostes ao redor do mundo. E isso tem um porquê. Obviamente, nós vamos tratar sobre isso um pouco mais no decorrer da lição. Mas o pentecostalismo não começou aqui. Mas, na verdade, é uma história de avivamento que já veio lá do século XIV, século XV, e veio descendo até chegar no século XX, onde tivemos, na verdade, o início mesmo do pentecostalismo, do chamado movimento pentecostal. Agora, assim como esse avivamento pentecostal aconteceu, e assim como aconteceu no Brasil, e fluiu, e cresceu, e se expandiu, e nós vemos esse movimento que foi um movimento dado e deixado pelo Espírito Santo, nós ainda necessitamos, num tempo de esfriamento que nós estamos vivendo, que outros avivamentos assim aconteçam. E nós não estamos falando de novo pentecostalismo, não. O mesmo movimento. Por quê? Isso é o que nós chamamos de avivamento. Avivamento é a renovação. Então nós precisamos que o pentecostalismo, nós precisamos que esse movimento, que esse avivamento seja aceso novamente. Por quê? O Espírito Santo foi deixado ali em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo não baixou aqui em 1906. O Espírito Santo não baixou aqui nos anos 60 ou 70. O Espírito Santo foi deixado em Atos dos Apóstolos. Foi deixado para todas as gerações e para todos os povos, línguas e nações. Agora, o que aconteceu no decorrer da história foi com que o povo se fechou para o Espírito Santo. O povo cessou de deixar com que o Espírito Santo os usasse. Mas, no decorrer da história, Deus ainda levantou homens para que trouxesse o avivamento do Espírito Santo para o povo. E esses homens foram usados pelo Espírito Santo. E mesmo aqueles que eram das igrejas cessacionistas, mesmo alguns, eles falaram: eu não sou o guardador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo usa quem ele quiser usar. Então nunca foi o Espírito Santo que cessou de agir, mas o povo que deixou de receber. Agora, no Brasil, 1910, 1911, acontece também esse avivamento. E é um avivamento que veio com o Espírito Santo, usando servos de diferentes denominações, trazendo esse fogo do Espírito Santo para o Brasil. E que ficou, e que cresceu, mas, como sempre, também o Brasil se esfriou. Hoje nós temos um país onde existe um grande número de evangélicos, e dentro desses chamados evangélicos, em massa, na sua maioria esmagadora, o número dos chamados pentecostais, de onde nós pertencemos, da onde eu me pertenço. Mas mesmo nesse grande número de pentecostais, nós vemos uma pequena chama acesa. Por quê? Porque, como a Bíblia diz
nem todos que são de Israel são israelitas. Assim quero dizer que nem todos que dizem crentes são cristãos. E nem todos que dizem pentecostais têm o Espírito Santo fluindo em suas vidas. Não é o nome o que faz uma igreja ser pentecostal. Não é o chamado ser pentecostal que faz eu ou você, uma pessoa, ser pentecostal. O que faz uma pessoa ser pentecostal é a mudança que essa pessoa representa. É a mudança que essa pessoa se mostra. Porque, de novo, o avivamento é conversão. Então, o que faz uma pessoa ser pentecostal é ele mostrar que tem o Espírito Santo em sua vida. E todos que têm o Espírito Santo em suas vidas são pessoas transformadas, pessoas renovadas, revestidas e convertidas. Isso é um pentecostal. Assim que, para entendermos o nosso texto áureo, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo 19, versículo do 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram, ao todo, uns 12 varões. Vamos assim passar então pelo contexto do nosso texto áureo, que está inserido ali no livro de Atos, que diz que Apolo estava em Corinto. E agora, Paulo fazendo a sua viagem missionária, ele passando por todas as regiões, ele então chegou a Éfeso. Em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos, mais ou menos 12 discípulos. E esses 12 discípulos, eles já eram convertidos. Eles já tinham aceitado a Cristo como o Senhor Salvador de suas vidas, porque eles foram batizados no batismo de João. E o batismo de João era batismo para arrependimento, ou seja, confessa o seu pecado e assim você é salvo. Desse modo, então, como eu já disse em aulas anteriores, a partir do momento que eles receberam a Cristo como Salvador, eles acreditaram, aceitaram a Cristo, assim sendo, eles então receberam o Espírito Santo em suas vidas. Porque quem recebe a Jesus, recebe ao Pai. Quem recebe ao Pai, recebe o Espírito Santo, porque os três são um. Não existe uma maneira de você receber um e não receber outro. Então é muito bom que nós prestamos bastante atenção nisso, que se nós temos a Jesus, nós temos o Espírito Santo. Não tem como você aceitar o Pai e não aceitar o Filho, aceitar o Filho e não aceitar o Espírito Santo. Todos os três são um, três pessoas. Você recebe a Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, então você crê em Deus, que é Jesus. Você recebe o Espírito Santo, que também é Jesus e Deus. Estamos bem entendidos sobre a figura do Espírito Santo? Agora, qual é o papel do Espírito Santo? Porque apesar de ser três pessoas, é muito bom que você possa estudar sobre a Trindade e o papel e a figura dos três. Então, o papel são papéis diferentes. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três concordam em um. Agem de formas diferentes, mas concordam. É importante que você possa estudar, porque se você não estudar, vai ser muito difícil você conseguir compreender a figura e o papel dos três. Agora, o papel do Espírito Santo, qual é? O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Assim, quando o homem aceita Jesus, ele imediatamente recebe o Espírito Santo. Ele está aceitando que Jesus controle a sua vida, que Jesus governe a sua vida, que Jesus seja o Senhor da sua vida. E assim, quem aqui vai fazer isso é Jesus através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Agora, aqueles homens já tinham aceitado a Jesus, já tinham sido batizados no batismo de João. Mas Paulo agora chega e diz: se vós já recebeste o Espírito Santo, em uma outra linguagem, é como se dizer, vocês já receberam a virtude do Espírito Santo. Não era se eles tinham recebido a pessoa do Espírito Santo, e sim a virtude do Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo eles já tinham recebido. Mas eles falaram, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Ou seja, não foram bem instruídos.
Simplesmente foram instruídos que eles deviam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas para que fossem salvos. E eles assim o fizeram. Agora, então, eles eram convertidos e salvos em Cristo. Mas Paulo agora chega e pergunta: vocês já receberam a virtude do Espírito Santo? Por quê? Para vós fazeres sinais e maravilhas e ter o Espírito Santo. Nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Isso quer dizer que eles eram aqueles cristãos salvos, vivendo suas vidas, esperando a redenção que vem do alto. Mas eles não operavam sinais e maravilhas de que Jesus tinha prometido àqueles que tivessem a virtude do Espírito Santo. Por isso agora Paulo chega e diz: vocês já receberam essa virtude? Já tem essa virtude nas suas vidas? E assim, quando Paulo os ensina, Paulo então os batiza em nome de Jesus, impõe a mão sobre eles e agora eles vão cheios do Espírito Santo. Agora, aquele Espírito Santo que já era em suas vidas, aquele Espírito Santo então enche-os completamente, os reveste, porque esse é o revestimento, a virtude sai e cobre a pessoa. Isso é revestido, está vestido do Espírito Santo. Então agora a pessoa revestida do Espírito Santo, eles revestidos do Espírito Santo, começam então a receber dons. E os primeiros dons que eles recebem foram dois. Eles falavam em línguas e profetizavam. Por quê? Há de haver um sinal. Como você tem um sinal que você foi revestido com o Espírito Santo? Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, profetizarão. Esses são os sinais. Porque é o Espírito Santo que opera. E para operar, a pessoa tem que estar revestida do Espírito Santo. Então, é muito importante para que nós aprendamos essa lição, colocamos em nossos corações e não vamos julgar aqueles que não têm os sinais da virtude do Espírito Santo. Porque, apesar de não terem sinais do revestimento, ainda assim são crentes para a salvação em Cristo Jesus. E o mais importante para todos nós aqui, o que é? É a salvação em Deus, é a salvação em Cristo. Agora, nós não devemos simplesmente nos acomodar. Para nós mostrarmos ao mundo a Jesus, para nós mostrarmos ao mundo os sinais que Jesus nos deixou, nós devemos estar revestidos. Porque muitas das vezes vai chegar ao ponto que nós vamos pregar a palavra, nós vamos falar sobre Jesus, mas muitos vão querer ver os sinais que Jesus operou. Mas, obviamente, vão ver em nós pessoas diferentes, porque eles vão ver que nós somos transformados. Por que nós somos transformados? Porque nós temos o Espírito Santo, já está em nós. Agora, o que nos basta é muito simples, é deixar que esse Espírito nos revista. E assim nós vamos e podemos ser cheios do Espírito Santo. A introdução da nossa revista nos deixa algo importante sobre essa nossa lição de hoje. Vamos dar uma olhada sobre o que está escrito. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. O que nós vimos na nossa introdução foi que a entrada do pentecostalismo no Brasil mudou muito o que nós chamamos de cristianismo no Brasil. Porque o cristianismo é uma religião, e não uma denominação. Cristianismo são todos aqueles que acreditam em Cristo e aceitam-o como Filho de Deus. Isso é o que chamamos de cristianismo, diferente das outras denominações, como o judaísmo, o islamismo, ou mesmo o budismo, que muitos não consideram uma religião. Contudo, no Brasil, o cristianismo, antes de 1910, era protagonizado pela Igreja Católica e também por algumas igrejas reformadas, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana e a Igreja Batista. Mas em 1910 chegou ao Brasil o pentecostalismo, mudando muito o modo de como conhecemos o cristianismo no Brasil, trazendo assim o protestantismo. E não só o protestantismo, como muitas mudanças no modo da liturgia dos cultos. Agora, com o pentecostalismo, víamos muito mais do que os cultos ao ar livre, bater palma na hora dos hinos, na hora do culto, na hora da devocional.
o modo mesmo dos hinos que eram cantados, hinos mais clássicos, agora uns hinos um pouco mais alegres, um pouco mais diferenciados no seu modo de louvor. As manifestações físicas, como levantar de mãos, e mesmo também os glórias e aleluias, são tudo heranças desse movimento pentecostal que veio para o Brasil. Obviamente, começou 4 anos antes, mas no Brasil, o propagar foi ainda maior devido à nossa herança cultural. Com tudo isso, o caminho já preparado, Deus então levantou servos, nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição, que trouxeram esse movimento, que trouxeram esse avivamento para o Brasil. E então hoje nós temos um grande número de pentecostais. Mas, de novo, que nós não venhamos ser simplesmente com nomes pentecostais, mas para que venhamos a realmente deixar esse Espírito Santo que já reina em nós, que já aceitamos a Cristo como Salvador, que Ele então revista a nossa alma, para que nós possamos ser avivados diariamente. A revista da CPAD traz aqui 3 subtópicos que está inserido do tópico 1, que é o movimento de Atos que se repete no Brasil. Eu vou passar para você aqui o que é que está na nossa revista da CPAD, para que você possa acompanhar essa lição. E depois nós vamos fazer alguns comentários muito importantes que têm a ver muito com esse avivamento no Brasil. O movimento de Atos se repete no Brasil, diz assim o subtópico 1, Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19:2 é uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim, tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? A modalidade da mesma pergunta revela um fato de acordo com o contexto do texto de Atos 19, 1-7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Rapidamente aqui, falando sobre esse subtópico, é o que nós já comentamos ali na introdução. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Agora a pergunta, na verdade, pode ser feita então de outra forma. Recebeste vós já a virtude do Espírito Santo? Essa é a forma mais correta de interpretar essa pergunta, porque o Espírito Santo já tinha sido aceito a partir do momento que eles aceitaram a Jesus como Senhor Salvador de suas vidas. Agora, a virtude do Espírito Santo, aí já é uma outra conversa. No subtópico 2 diz, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há 2 experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. 1. A experiência de salvação. 2. O batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas 2 experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Eu não quero ficar batendo muito nesse ponto, porque aqui está dando muito ênfase ao batismo no Espírito Santo com evidências do falar em línguas. E eu já deixei muito claro naquilo que eu acredito e naquilo que a Bíblia me ensina, que o Espírito Santo foi recebido a partir do momento da aceitação de Cristo. Agora, a evidência da virtude do Espírito Santo aí veio com dons. E não somente com dons de falar em línguas. E mesmo nesse versículo de Atos está escrito que falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, os dons espirituais agora são dados a partir do momento em que a pessoa é revestida pelo Espírito Santo. Os dons espirituais, todos eles, dom de curas, dom de visão, dom de interpretação, dom de revelação, dom de línguas. Todos os dons são dados a partir de que a pessoa é revestida pelo Espírito Santo. Então, mostrando por esse ponto, mostrando pela revista, os 2 pontos são: 1. Você recebe o batismo nas águas, que é a confirmação de que você aceitou a Jesus como seu Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo mora em você. Agora, você tem que dar lugar para que o Espírito Santo te revista. E assim você vai ser cheio da virtude do Espírito Santo e você vai ter as evidências dessa virtude, que são os dons espirituais. No ponto 3 diz, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os 2 missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos.
Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar esses cristãos que eles não podiam mais ignorar as pessoas benditas do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Falando um pouco desse terceiro tópico, é muito importante nós entendermos sobre a teologia pentecostal. Quando nós falamos de pentecostalismo, nós estamos, obviamente, a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas é a Assembleia de Deus. Por quê? Porque a Assembleia de Deus foi a igreja que mais propagou o pentecostalismo. E foi a igreja que mais cresceu. E isso é fato, está em números, está nos gráficos, estão nas pesquisas. Mas não é a Assembleia de Deus que representa o pentecostalismo. Somos os crentes em Deus. Somos todos os crentes em Cristo. E, na verdade, a Assembleia de Deus não foi a única e a primeira igreja pentecostal que chegou ao Brasil. Quando eu disse para vocês no início da aula que é muito bom pesquisar e abrir a mente para que o Espírito Santo nos mostre a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, é somente estudando a verdade. Então, nós aprendemos muito sobre isso. A Assembleia de Deus foi uma das primeiras que chegou ao Brasil no chamado pentecostalismo. Foi a que mais se propagou, foi a que mais cresceu e é a maior em números até hoje, através dos seus grandes e os pequenos ministérios que ela tem. Mas não foi a única e nem a primeira. Como vimos na lição anterior, a história do pentecostalismo começou em 1901, mas ela se propagou mesmo mundialmente e se tornou o movimento que se tornou em 1906, a partir do movimento da Azusa, ali com o pastor Seymour, pastor americano. Por quê? O que aconteceu? Em 1906, quando o pastor Seymour reuniu ali os americanos, as pessoas, para trazer para eles esse avivamento espiritual, essa virtude do Espírito Santo, mostrar para eles que o Espírito Santo ainda continuava usando e dando dons espirituais como antigamente, foi muitas pessoas diferentes, tanto brancos como negros, que estavam ali participando daquele movimento. E isso fez com que esse movimento se propagasse muito rapidamente. E foi tão rápido que se propagou, não somente ali, como se propagou para o mundo, que em 1910, 4 anos depois, esse movimento chegava ao Brasil. Agora, vale lembrar que o pastor Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles eram batistas, assim como também o pastor Luiz Francisco, que era presbiteriano. O que aconteceu que esses dois batistas suecos, eles foram para os Estados Unidos porque eles ouviram falar desse movimento que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, esse movimento pentecostal, e eles foram ali para este movimento. Assim como também o pastor Luiz Franciscon, que saiu do meio presbiteriano e veio ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren também veio para o Brasil para expandir esse avivamento, esse movimento de que eles estavam participando. Aqui no Brasil, voltado para a parte do Nordeste, mais especificamente ali em Belém do Pará, Daniel Berg e Gunnar Wingren fundou a Igreja Assembleia de Deus, que é conhecida mundialmente até hoje. Enquanto na parte do Sul e Sudeste, o pastor Luiz Francisco, ele presbiteriano até então, ele fundou a Igreja Congregação Cristã, também conhecida até hoje. Esses dois pastores vieram para cá no ano de 1910. Enquanto um pastor, Luiz Francisco, trabalhava no Sul e Sudeste, o pastor Daniel Berg e Gunnar Wingren trabalhava no Norte e Nordeste. Foi assim que surgiu os primeiros pentecostais do Brasil. Homens utilizados por Deus, homens avivados pelo Espírito Santo, que trouxeram o pentecostalismo ao Brasil. Tanto um que se deu ao nome assembleiano, quanto outro que se deu ao nome de Congregação Cristã do Brasil, foram homens inspirados pelo Espírito Santo, avivados pelo Espírito Santo, que trouxeram o pentecostalismo ao Brasil, no ano de 1910. Essas foram as pioneiras, as duas igrejas pioneiras do pentecostalismo no Brasil. Mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que deixaram ser usados. Um usado para um povo, outro usado para outros, mas foram usados pelo Espírito Santo. Não importa a denominação que criaram. Aceitaram a Cristo, se revestiram do Espírito Santo e então foram propagar esse avivamento. Não somente o evangelho, mas também o avivamento aos outros povos que se seguiram. Porque quando chegaram aqui, seja na igreja presbiteriana, outro na igreja batista, porque foi assim que começou o movimento pentecostal no Brasil, um batista, outro presbiteriano, foi dentro da própria igreja reformada aonde começou o movimento pentecostal.
porque eles vieram trazer esse avivamento, mostrar que a virtude do Espírito Santo ainda continuava agindo dentro do meio em que eles estavam. Não foram tão bem recebidos, mas foram ali onde que eles começaram. Assim nós vemos então que nesse ponto, chamados por Deus, não importa o lugar que você está, não importa a igreja que você é, não importa a tua denominação. O que é importante é que quando você é chamado, você aceita o chamado. A chama do Espírito Santo está ardendo em você. Você aceita o Espírito Santo na sua vida e deixa que ele te reveste com o seu poder. Só para vocês entenderem um pouco sobre a genealogia do pentecostalismo, é bom dar uma olhada nesse gráfico. Como você pode ver aí do lado esquerdo do seu vídeo, você vê aí a genealogia do pentecostalismo. O pentecostalismo ele saiu do movimento americano chamado Holiness, que significa santidade, que por sua vez saiu de dentro do metodismo, que foi criado pelo pastor John Wesley e que estava dentro da igreja anglicana. John Wesley era da igreja anglicana quando ele criou o metodismo. E por sua vez Seymour era do metodismo quando ele criou o movimento Holiness. E o pentecostalismo saiu dentro desse movimento Holiness. E por sua vez a igreja anglicana saiu da Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, foi a terceira reforma que existiu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Para quem pesquisa e faz os seus estudos, vamos ver que dentro da Igreja Católica Apostólica tivemos 3 reformas. A primeira, a reforma luterana. A segunda, a reforma calvinista, da onde veio a Igreja Presbiteriana. E a terceira, a reforma da Igreja Anglicana. É bom fazermos esses estudos e termos essas informações para vermos que o pentecostalismo não surgiu do nada. Foram sempre homens usados por Deus que vieram fazendo esses avivamentos espirituais. Na verdade, vieram trazendo esses avivamentos espirituais, porque esses avivamentos sempre foram feitos pelo Espírito Santo. E na lição passada, nós passamos por esses homens que vieram fazendo esses movimentos, vieram trazendo esses avivamentos, e com isso a igreja ela foi se transformando até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Hoje, nós estamos no pentecostalismo, que de certa forma é uma réplica da igreja primitiva, onde o Espírito Santo tem livre acesso para operar e dar dons para todos aqueles que Ele quer, para que possamos usar esses dons na obra de Deus. Contudo, o movimento pentecostal no Brasil ele também não foi tão fácil, assim como nunca é. É muito difícil as pessoas aceitarem uma mudança. Isso se faz em qualquer âmbito da nossa vida. Agora a Igreja Reformada já estava acostumada a simplesmente receberem o Espírito Santo e não deixarem que o Espírito Santo os revestisse. Era simplesmente receber o Espírito Santo para a salvação. Receber a Jesus para a salvação da alma. Agora vem novos servos de Cristo trazendo o avivamento do Espírito Santo, mostrando para eles que o Espírito Santo pode e queria agir da maneira com que ele queria agir. E isso é o que nós vemos nas escritas da nossa revista no tópico 2. O tópico 2 diz: o nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal no subtópico 1. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Cília de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, iniciou uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. É importante que nós falamos sobre essa perseguição no Brasil, nós não estamos falando sobre aquelas perseguições que sofreram os mártires. Estamos aí falando, na verdade, sobre perseguição de ideologia religiosa. Ok, você aceita essa doutrina, essa ideologia, então você não é mais aceito para ser membro da nossa denominação. Isso aconteceu com o pastor Daniel Berg e Gunnar Wigner, que eram batistas, e quando trouxeram essas doutrinas, que é a doutrina de Atos, doutrina pentecostal, não foram bem aceitas dentro da igreja batista.
Eles vieram para cá em 1910. Assim, um ano depois, em 1911, foi aí que fundaram a Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Porque eles se sentiram perseguidos dentro da Igreja Batista. Não podiam aceitar o fato de que o Espírito Santo tinha cessado. Esse era o pensamento dos batistas. Assim como também o missionário Louis Franciscan, que era da presbiteriana. Dentro da presbiteriana, também não aceitavam o fato de que o Espírito Santo não tinha cessado. E por isso, Louis Franciscan depois funda a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Esses missionários se sentiram perseguidos por uma ideologia ou por uma doutrina religiosa. E é o que vimos aqui no subtópico 2, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10, elas se davam às esferas litúrgicas, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Paraná, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. De novo, é muito importante com que nós estudamos a história. E a história pentecostal é uma delas para ser estudada. É muito ampla, é muito grande e é muito boa. A perseguição não vinha especificamente nem somente dos crentes reformados. Vinha muito também dos católicos. Essa perseguição foi muito grande, especialmente da denominação católica, quando chegou o protestantismo no Brasil, porque o pentecostalismo veio trazendo muito mais o protestantismo, porque as igrejas reformadas até então até eram um pouco mais recebidas. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava agindo como ele queria agir, com manifestações de prodígios e sinais. Agora, quando esses sinais e esses prodígios começaram a acontecer, a perseguição foi muito maior. E muitos desses sinais é relatado no nosso subtópico 3, que você pode ver aí escrito. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofria com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que via seu filho morrer tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. E imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Nada mais é do que está escrito ali no Diário de um Pioneiro de Gunnar Wingren do que as obras que estavam sendo operadas em Atos dos Apóstolos. E nada mais era do que Jesus disse em Marcos. E estes sinais seguirão que crerem. Então agora estava sendo confirmado que esse avivamento pentecostal era exatamente como Jesus disse que aconteceria. O Espírito Santo veio e veio para ficar. Agora, com o revestimento do Espírito Santo e as pessoas aceitando então essa virtude do Espírito Santo e buscando essa virtude, agora as curas aconteciam, os sinais aconteciam, ressuscitação de mortos. Imagina quais grandes sinais eram feitos, por quê? Porque o Espírito Santo, de novo, ele estava operando. Ele não cessou. Ele nunca cessou. Mas agora o povo estava deixando com que ele operasse. O povo estava dando lugar para que ele operasse. Porque o Espírito Santo, ele invade. Ele não arromba a porta. E isso é uma lição muito importante para nós. E não venhamos deixar o Espírito Santo cessar, mas para que ele possa continuar. Mas para ele continuar, nós temos que dar lugar. Abrir a porta dos nossos corações e deixar que ele venha e ele venha para fora e revista a nossa vida. Assim como no tópico 3 nós vimos a expansão do avivamento pentecostal. Mas é muito importante porque o avivamento pentecostal, ele cresceu, se expandiu, mas isso trouxe dois lados visíveis para nós. Um lado ruim e um lado bom. Nem tudo foi totalmente bom. Nem tudo foi totalmente ruim. Essas são lições que nos deixam
porque nós vamos ver que quando nós damos lugar ao Espírito Santo, nós temos que deixar que ele haja por completo e não somente pela metade. Porque o Espírito Santo ele vem para converter, trazer transformação de vida e trazer transformação de vida total e não parcial. E por que eu digo isso? Eu quero que você dê uma olhada nesse gráfico, agora do seu lado direito. Do seu lado direito você tem aí no gráfico o pentecostalismo. E aí você tem 3 divisões dentro do pentecostalismo. O pentecostalismo clássico, o deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. Agora, o que isso significa? Vamos dar uma olhada rapidamente então sobre cada um desses. Primeiro, o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico é aquele que nasceu no Brasil em 1910, principalmente trazido pelos missionários Luiz Francisco e pelos missionários Daniel Berg e Wiener Grunden. Esse pentecostalismo clássico, ele defendia muito a ênfase na crença do Espírito Santo, o anticatolicismo, o sectarismo radical e um asceticismo que rejeitava os valores do mundo. Esse pentecostalismo clássico, ele é representado principalmente pela Igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, e também pela Igreja Congregação Cristã do Brasil. Foram essas 2 igrejas que por 40 anos, basicamente, elas dominaram o cenário pentecostal no Brasil. Esse pentecostalismo clássico é aquele pentecostalismo que veio para mudar a história do cristianismo. Então, tirou daquela morbidade espiritual que os crentes reformados estavam passando, para agora receberem essa virtude do Espírito Santo e serem renovados, transformados e avivados. Já a segunda vertente é a chamada de deuteropentecostalismo. Essa segunda vertente ela chegou ao Brasil em 1950, mais precisamente em 1951, pelo missionário Harold Williams, que fundou a Igreja Quadrangular no Brasil. Na capital de São Paulo, ele criou uma cruzada evangélica que basicamente andou por quase todos os cantos do Brasil. E ele focava muito nas curas divinas e na evangelização das massas. Usava muito também os meios de comunicação, as rádios principalmente, para expandir o pentecostalismo no Brasil. Foi muito importante a figura do pastor Harold Williams e suas cruzadas evangelistas usando os rádios para que o pentecostalismo pudesse ser difundido mais em grandes massas. Logo depois, dentro dessa mesma vertente, surgiu mais 2 denominações autônomas, que na verdade saíram dentro de outras igrejas pentecostais, que foi a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Deus é Amor. A Brasil para Cristo, fundada em 1955 pelo missionário Manuel Melo, e a Igreja Deus é Amor, fundada em 1972 pelo missionário Davi Miller. Ainda nos anos 60 e 70, surgiram os movimentos carismáticos dentro das igrejas tradicionais, ou seja, dentro da igreja presbiteriana, surgiu os movimentos carismáticos, onde eles aceitavam o agir do Espírito Santo, onde eles aceitavam os dons espirituais, como o falar em línguas e os outros dons espirituais. Assim sendo, surgiu, por exemplo, os movimentos renovados, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Convenção Batista Nacional, a Igreja do Avivamento Bíblico, a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja Cristã Maranata e, entre outros, movimentos que surgiram também nesse mesmo elo deuteropentecostalismo. Já a terceira vertente começou nos anos 70, o neopentecostalismo, e foram brasileiros influenciados por norte-americanos, e começou essa vertente do pentecostal totalmente diferente das 2 versões anteriores. As 2 vertentes anteriores eram mais focadas dentro da palavra, de acordo com Atos dos Apóstolos. Essa nova vertente, eles usam muito mais os meios de comunicações para propagar as suas denominações, como também eles dão muita ênfase à teologia da prosperidade. Foi em 1970 que basicamente se começou o neopentecostalismo. Uma parcela dos pentecostais brasileiros se adequaram, se foram influenciados por esses americanos, eles abraçaram essa ideia, assim trazendo para dentro do pentecostalismo o neopentecostalismo, pregando essa teologia da prosperidade. Assim, essa teologia diz que essas bênçãos de Deus são destinadas aos fiéis com prosperidade, a posses de bens, grandes números de fiéis, propagação geográfica, aquisição de patrimônio e influência pública. Os teólogos afirmam assim que isso é nada mais do que uma troca com Deus, que é bem propício para esse mercado neoliberal que nós estamos vivendo hoje em dia. Com tudo isso eu quero dizer que o pentecostalismo cresceu, ele se expandiu, começou ali nas pequenas casas, nos pequenos bairros e cresceu para o que é hoje. É isso que você pode ver o que está escrito na lição. A expansão do avivamento pentecostal, subtópico 1, modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora,
Começaram-se cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Um crescimento acentuado no subtópico 2 diz: os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque os evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangelhos ficaram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria era de tradução pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. O gráfico que eu mostrei, na parte direita que você viu, a expansão do pentecostalismo, ela cresceu a tal ponto de aparecer 3 vertentes. Está de acordo com o que você acabou de ler na revista da CPAD. O pentecostalismo ela começou ali nas casas, nos bairros, nos pequenos centros. E ela veio crescendo. E quando veio crescendo, veio atingindo outros, que aí então veio se propagando mais ainda por meios de comunicação, como rádio, jornal, depois televisão. Chegando ao ponto do que nós estamos vivendo hoje. O pentecostalismo ele é tão grande que ele veio a se dividir. Nós vemos sim desvios, nós vemos sim abusos, mas o pentecostalismo não pode ser caracterizado por esses abusos e por esses desvios. O pentecostalismo ele tem que ser caracterizado pelo agir e o agir do Espírito Santo, pelo poder, pelas maravilhas, pelos dons espirituais. É dessa forma com que o Espírito Santo tem que ser caracterizado. Eu vejo sim muito desvios. Eu vejo sim muito mais abusos dentro do evangelismo, dentro principalmente do pentecostalismo. E quando eu vejo, eu me entristeço sendo cristão. Mas aí então eu lembro da mensagem do apóstolo Paulo. Não importa como o evangelho seja pregado, desde que ele seja pregado. Porque quando ele está sendo pregado, pessoas vão ouvir. E ao ouvir, é o Espírito Santo que vai transformar. E eles vão ser convertidos, porque naquele dia é cada um que dará conta de si mesmo a Deus. Se alguém prega o Evangelho de Deus de uma forma que não deve ser pregada, ou seja, com uma vida ao qual não é digno de ser pregado, é ele que dará conta de si mesmo a Deus. Mas aquele que está recebendo o Evangelho vai aceitar ao Senhor, o Espírito Santo vai entrar, fazer um renovo, revestir e usar, e ele vai ser salvo para a glória de Deus. Ficamos com a nossa conclusão da lição. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como exercício de dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Concluímos com aonde iniciamos a semana passada, com o avivamento espiritual no mundo. Primeiro veio as igrejas reformadas. Das igrejas reformadas nasceu as igrejas avivadas. No Brasil, não foi diferente. Aqui dominava as igrejas reformadas até quando chegou às igrejas avivadas. Com o manifestar do poder de Deus, com dons espirituais, curas divinas, falar em línguas, profecias, dom de visões, o pentecostalismo cresceu. Atingiu um número muito maior de pessoas, porque quando há sinais e operações de maravilhas, as pessoas se interessam, porque elas veem que Deus age, e Deus age no meio do seu povo. Então esse é o sinal que aconteceu no Brasil. Essa é a característica do avivamento pentecostal no Brasil. E que esse avivamento que atingiu o Brasil possa continuar atingindo o Brasil. Possa continuar avivando o Brasil, porque nós precisamos de um reavivamento espiritual. E o Espírito Santo não cessou. Ele continua fazendo a sua obra. Que Deus o abençoe e o instrua cada vez mais através do seu Espírito Santo que está dentro de você. Agora basta você deixar que ele te revista e que as virtudes do Espírito Santo possam ser sobre sua vida.